Bom dia, Alice, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Eu não pude estar presente hoje na reunião, mas não gostaria de perder essa importante etapa na formação do processo de agente local de inovação. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês por essa conquista que foi do artigo finalizado e vamos iniciar uma nova jornada que é a construção do estudo de caso. A intenção desse vídeo é passar orientações para a elaboração do estudo de caso, de como ela é vista pelo SEBRAE, que é uma forma particular de se ter o estudo de caso. Ok. Dando continuidade, então, ao nosso vídeo. A primeira etapa a ser realizada é entender o que é esse estudo de caso. O estudo de caso, para o SEBRAE, ele é uma história que deve envolver o leitor, deve instigar a imaginação do leitor, para que o leitor coloque-se na função do protagonista do caso, da empresa, do empresário, e que ele possa refletir sobre as possíveis soluções. Então, o estudo de caso, ele pode ser um estudo de caso de sucesso ou um estudo de caso de insucesso. Porque o importante do estudo de caso não é mostrar somente coisas positivas, somente coisas boas que foram realizadas pelo empresário. A missão do estudo de caso, de acordo com o manual, é explicar e demonstrar práticas que já foram testadas e aprovadas ou recusadas por empresários na resolução de problemas empresariais. Para que o empresário, então, ele possa aprender com o exemplo e ele possa não saber somente o sucesso, o que são, aonde a empresa está, qual é o seu potencial de faturamento, qual é o seu market share, mas como foi feito, quais foram os passos que foram realizados, quais foram as ações, quais foram as inovações, de que forma o SEBRAE e os parceiros participaram desse sucesso. Então, a finalidade do estudo de caso, divulgar as histórias dos empresários, promover uma educação com capacitações à distância. O estudo de caso ele é publicado, então ele tem um alcance amplo para que promover a reflexão e discussão sobre diferentes ideias, formando assim uma base de conhecimento para os empresários. O que torna o Wall-E um pouco de Forrest Gump. Quem assistiu esse filme, onde Tom Hanks faz o papel de contador de histórias. Um filme muito interessante. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista. Mas é um contador de histórias que sejam relacionadas à inovação. Bem, o estudo de caso do SEBRAE, ele é diferente do estudo de caso do que é conceituado na metodologia científica. O estudo de caso, segundo a metodologia científica, ele é uma forma de se validar um experimento. Eu posso validar o experimento de diversas formas. O estudo de caso normalmente é utilizado em pesquisas de ação e o SEBRAE ele utiliza somente o nome
estudo de caso, que não se refere, é completamente diferente da metodologia científica, do que propõe a metodologia científica, as normas brasileiras. É uma metodologia própria do SEBRAE e vai ser descrito ao longo do vídeo. O estudo de caso do SEBRAE, ele é definido de duas formas, ou resumido ou estendido. Já foi enviado por mim e pela Leia o manual do estudo de caso. O estudo de caso que vai ser desenvolvido por vocês, ele é um estudo de caso do tipo estendido. Então, é uma descrição da história real do empresário de uma micro e pequena empresa, onde ele vai tratar sobre um dilema durante a participação no programa Allen. Mas o que é esse dilema? O dilema, ele vem a ser um problema, uma dificuldade, um desafio. Que tipo de dilema? Dilema gerencial relacionado à inovação. Esse é o foco que o SEBRAE deseja de vocês, de cada um de vocês. E da forma mais completa e detalhada que for possível realizar. Como falei anteriormente, uma peça-chave central do estudo de caso definido pelo SEBRAE é o dilema. O dilema, ele envolve uma situação, problema, onde o empresário, ele possui diversas alternativas que precisam ser escolhidas para resolver esse problema. Quanto mais alternativas, quanto mais possibilidades de soluções, melhor. O estudo de caso, ele visa mostrar, diante desse cenário, qual foi a ação tomada e por quê. E qual foi o impacto, quais foram os ganhos, qual foi a inovação gerada. Estou enviando, juntamente com o vídeo, uma tabela onde vai nortear aos ALES que precisam escolher alguma empresa para que possa realizar o seu estudo de caso. Para que não seja somente uma decisão totalmente subjetiva. Faz-se necessário que essa escolha ela possua critérios objetivos. E os critérios vão ser norteados de acordo com o que o estudo de caso solicita. Tá? Então, dentro de uma escala de 1 a 5, onde 1 significa muito baixo e 5 significa muito alto, o Allen vai colocar um número de empresas que tem potencial para ser realizado o estudo de caso e, a partir de critérios como nível de generalização do problema, se o problema é totalmente específico para determinado cliente, ou ele pode ser propagado, ele pode ser replicado em outros clientes. 2. Nível de impacto da solução de inovação da competitividade na empresa.
nível de novidade da inovação implementada, o número de ações de inovação que foram implementadas pela empresa, o nível de contribuição do SEBRAE e dos parceiros do SEBRAE para a solução do problema, a facilidade com que o ALI tem de acesso ao empresário, a sua afinidade com o empresário, a utilização do estudo de caso para educação de outros empresários e a utilização do estudo de caso para fins de divulgação e contribuição para uma base de conhecimentos do SEBRAE, assim como o impacto social, possível impacto social, com a solução que foi implementada. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo todos os níveis de critérios, todos os critérios para embasamento. Do lado direito, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5. Embaixo dessa numeração, você, Ali, vai pontuar na empresa A o nível de generalização do problema, a possibilidade de generalizar, de replicar ele é alto. Ok, então eu vou colocar o nível 5. Ou, se ao contrário, na empresa 2 é um problema muito específico, que só se refere à área da empresa, dificuldade de se replicar, vou colocar um critério, uma escala menor para esse cliente. Em contrapartida, o tópico 3, por exemplo, critério de novidade da solução ou inovação, o ALI vai avaliar, baseado na solução ou soluções que foram implementadas, se são algo impactante, uma inovação disruptiva que foi implementada, ou somente inovações incrementais, e vai mensurar isso e vai colocar um determinado valor para essa inovação. E assim sucessivamente, para até que toda a tabela ela possa ser completada, e a partir daí, no final, vai dar um somatório das notas atribuídas. Com isso, sabe-se, com maior notas, é a empresa que tem o melhor perfil, segundo o manual de estudo de casos do SEBRAE. Uma outra orientação é a ficha técnica do estudo de caso. Essa ficha técnica do estudo de caso, ela vai ajudar a nortear como deve ser feito o estudo de caso. E vai auxiliar a catalogação do estudo de caso junto ao sistema do SEBRAE. Coloca o tipo do relato, se é sucesso ou insucesso. Descreve as razões que justificam o desenvolvimento de um estudo de caso. Fala sobre as áreas de interesse para a capacitação. Quais foram as áreas que um empresário, ao ler esse estudo de caso, que tipo de conhecimento ele vai ter acesso. E próximo tópico, interesse para a sociedade. Por que a história deve ser contada para a sociedade? Que ganhos foram obtidos a partir dessa solução? Teve impacto social, não teve, ambiental ou não? Redução de custos, aumento de faturamento? E setor econômico, qual foi o setor econômico, indústria, comércio e serviços?
e a área de conhecimento. Aí vai ser uma padaria, turismo. Vamos colocar de acordo com a área mais específica do empresário. Protagonista, o nome do protagonista. E um breve resumo do qual foi o dilema, qual foi o problema que foi atacado. Bem, orientações para como realizar a entrevista, como se documentar para que o estudo de caso seja realizado junto com o empresário. O manual de estudo de caso, ele orienta que a entrevista seja gravada. Por que gravada? Você vai pedir a permissão ao empresário para gravar a entrevista, porque nossa mente é falha e detalhes que foram mencionados pelo empresário podem ser necessários futuramente ao longo da elaboração do estudo de caso, e fica antiprofissional o diversos contatos para se perguntar a mesma coisa. Pode-se entrar em contato para esclarecer um determinado ponto, melhorar, otimizar um determinado questionamento, mas é interessante que ela seja gravada para que o Ali tenha acesso mais facilmente ao que foi realizado. A entrevista do estudo de caso ela deve ser semi-estruturada e organizada cronologicamente. Professor, o que é essa entrevista semi-estruturada? Essa entrevista semi-estruturada nada mais é que uma entrevista onde você, Ali, se prepare em tópicos. Deve ser uma entrevista guiada por você com tópicos para que ele venha a responder as perguntas que vão satisfazer as informações que o SEBRAE precisa para o desenvolvimento do estudo de caso. E essa sequência de perguntas, ela deve ser organizada cronologicamente, ou seja, de trás para frente. Fatos e ações que foram realizadas anteriormente devem ser descritos previamente e depois as ações mais recentes, para que se tenha uma boa organização temporal e também na leitura, facilita a leitura. Uma outra orientação é que antes da entrevista, o Ali procure saber o máximo de informações sobre o protagonista, sobre a empresa, de uma forma geral. Estude, eu sei que vocês têm contato com o empresário, mas cada um de vocês tem 40 empresas. E nesse momento você vai precisar ter um foco especial em uma empresa específica. Essa empresa específica vai ser necessário agora que você busque informações que já saíram na mídia, prêmios que foram conquistados, algo que foi aberto publicamente, informações de uma forma geral sobre a empresa, para que você chegue lá e tenha mais assunto e busque falar sobre fatos, notícias também que possam ser utilizadas durante a entrevista. Então, a entrevista semi-estruturada, ela se baseia num roteiro com a lista de pontos a perguntar e vai ser conduzida por você.
Ali. Solicitar o entrevistado que conte os fatos em ordem cronológica, já falei. Ok. Para que vocês possam entender que tipo de perguntas podem ser feitas, aqui vão sugestões. Vocês podem adaptar de acordo com a sua necessidade. Discorrer cronologicamente um pouco sobre a história, como foi a criação da empresa, como era a empresa antes de participar do programa Ali. Destaque um dilema ou problema ou situação que exigiu uma tomada de decisão importante durante a participação no programa Ali. Quais foram as alternativas que existiam para resolver o problema? O que levou você, empresário, a escolher a alternativa implantada? Quais foram aspectos ou características inovadoras dessa alternativa? Foram implementadas as inovações de produto, processo, serviço ou marketing frente ao problema, frente ao dilema? Quais foram as principais lições que você aprendeu com esta experiência? Você faria diferente? Quais foram os principais erros e acertos? Se possível citar 3. O que você diria a um empresário iniciante, um novo negócio, um novo projeto, ou que está vivendo um desafio parecido? Na sua avaliação, quais são os futuros da empresa? Que recomendações você faria para que o negócio seja expandido? Quais são as possíveis ameaças para o negócio? E existem novas ações programadas ou em andamento? São sugestões de perguntas. Você, como Ali, vai buscar ver, de acordo com a realidade da empresa, quais podem ser aplicadas, quais não. Isso é uma sugestão que acredito que vai ajudar bastante a vocês na elaboração do estudo de caso. Bom, realizada a entrevista, o segundo passo é a organização dos dados coletados. Você tem a entrevista semi-estruturada, gravada e escrita, os tópicos que foram importantes. Buscar agora a organização dos dados, do radar da empresa, do MEG, dos dados que você conseguir de acesso da empresa e a entrevista. Com esses dados, vamos agora trabalhar na estrutura do estudo de caso. O estudo de caso, no Sebrae, ele é dividido em 3 partes principais, que é contexto e dilema, a solução do dilema, Sebrae e seus parceiros. Vou agora iniciar falando um pouco sobre o contexto e dilema. Essa seção contexto e dilema, ela possui 3 subdivisões, que são abertura, contextualização da organização e contextualização do dilema. A abertura, ela deve possuir informações básicas sobre a empresa, sobre o empresário, sobre que região essa empresa atua, informações sobre tempo e local e, resumidamente, qual foi o principal problema. Não deve ser abordado informações sobre soluções, sobre ações, nem sobre resultados. Deve ser deixar o leitor com a pulga na orelha, de forma que ele venha a querer ler mais e se interessar na história.
lembrando que estamos contando uma história. O contexto, ele deve buscar mais informações sobre a empresa em si, o contexto da empresa, qual é o faturamento da empresa, quantos funcionários eu tenho, qual é a localização, qual é o segmento que ela atua, qual o número de concorrentes ele tem, contar um pouco também da história do empresário fora a empresa. Conta um pouco a história da empresa e conta um pouco a história do empresário. Onde ele nasceu, de que família veio, onde estudou, qual é a formação do empresário. Então, contextualizado, vamos trabalhar no dilema. Espero que seja tido claro até agora que o dilema, eu tenho um problema a ser resolvido. Então, esse problema, se for possível, transformar isso em uma pergunta que vai ser colocada no texto. Por exemplo, como aumentar as vendas por meio da inovação, como diminuir os custos do processo por inovação, como utilizar as redes sociais de forma inovadora para aumentar a relação com o cliente, como aumentar a articulação com a sociedade por meio de ações inovadoras, como implantar cultura de inovação na empresa, como aumentar o mercado de atuação por meio da inovação, ou reconhecer os funcionários mais inovadores. Entendido qual é o dilema, a pergunta que foi feita, vamos agora buscar informações sobre situações anteriores ao dilema. Como estava a empresa baseado nos dados que foram coletados no radar, no MEG. Como estava a situação da empresa no ciclo 0, ciclo 1, e se descreve o dilema e depois, na próxima etapa, que é a solução do dilema, vai se explicar com detalhes quais foram as ações, como foram os resultados. O estudo de caso, ele vem buscando, ele tem como objetivo contextualizar e explicar esse problema para que outros empresários aprendam com ele, conheçam a empresa, aprendam e terem lições a partir disso. Né? Então, o manual orienta que se busque resgatar o dilema, se gere uma curiosidade a respeito do dilema e se discuta possíveis soluções. O que é que foi feito, o que é que poderia ser feito, qual medo o empresário tinha que não desse certo. Encerra-se essa parte do dilema com a descrição da solução, de como o protagonista resolverá o dilema. E se inicia a parte 2, que é a parte da solução do dilema. Tá? Na parte da solução do dilema, lembrando que o artigo ele tem 3 partes principais: contexto do dilema, solução do dilema, Sebrae e parceiros. Tá? A solução do dilema, ela vai discutir quais foram as alternativas frente ao dilema, qual foi a decisão tomada, quais foram as inovações, as ações de inovação realizadas pela empresa que foram mais relevantes para a solução do dilema. E vai descrever os dados que foram captados a partir do MEG, a partir do radar, em outros ciclos.
como é que foi a evolução da empresa, certo? Deixo agora vocês com a minha prezada, linda e digníssima colega, a professora Lea, onde ela vai exemplificar para vocês outras alternativas de dilema, outros exemplos. Eu estou enviando 3 estudos de caso de empresas que acredito que foram bem escritos e podem embasar vocês na escrita. A professora Lea vai descrever junto a vocês como foi feito, tirar as dúvidas, falar um pouco mais sobre a solução do dilema, como deve ser escrito, e falar sobre o próximo tópico, que eu não falei, que é o Sebrae e seus parceiros. Deve existir um tópico exclusivo para isso. Tá? E antes de encerrar, eu estou enviando um modelo de já formatado na BNT, com a margem, com o tipo de letra, para que vocês comecem a trabalhar. Lembrem-se da ficha para a catalogação e do modelo que eu estou mandando para que vocês possam trabalhar e basear num arquivo do Word já formatado de acordo com as normas que o Sebrae orienta. Tá? Obrigado pela atenção. Tenham um ótimo dia. Um prazer falar com vocês. Gostaria de estar presente, mas me faço através desse vídeo. Um grande abraço.